Provérbios capítulo 28, a sabedoria ensina a viver. Este capítulo, ele traz aqui uma série de ensinamentos e conselhos sobre a sabedoria, a justiça e as consequências das nossas ações, das ações humanas. Também enfatiza a importância de reconhecermos aí os nossos erros e buscarmos sempre o arrependimento. Porque às vezes a gente nem percebe que pecamos. A gente peca no falar, nos nossos olhares, nos nossos pensamentos, no nosso julgamento oculto. Amém? Então, todos nós um dia vamos prestar contas, no juízo final, vamos prestar conta das nossas más obras e das nossas boas obras, até dos nossos pensamentos. Porque quem esconde suas transgressões nunca encontra a verdadeira felicidade. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. Está escrito, o salário do pecado é a morte, é o declínio. Amém? Vamos para o versículo de número 1. Aqui vai falar de ímpios e justos na sociedade. Está escrito assim: os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Aqui está falando que o ímpio se amedronta mais facilmente, por isso também ele acaba sendo influenciado mais do que os justos. Amém? Ele é influenciado facilmente. Amém? Então vamos agora ao versículo 2. Corrida pelo poder. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Ou seja, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Versículo 3, a opressão. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Aqui vamos partir desse pressuposto. A opressão costuma vir do forte sobre o fraco, do rico contra o pobre, do grande contra o pequeno. Mas quando a opressão vem dos iguais, vocês viram aí o versículo, um pobre que explora outro pobre. Então, quando vem dos iguais, é porque a decadência chegou aí ao extremo. Então, como está a situação do nosso país? Qual é o seu nível de opressão? É para nós refletirmos. Vamos ao versículo 4. Quando a lei afrouxa, os maus prevalecem. Está escrito assim: quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Então o cristão não deve mais se alegrar com o que Deus proíbe, nem se entristecer com o que Deus aprova. Quanto mais conhecermos a palavra, mas nós aí vamos nos posicionar contra aqueles que afrontam e rejeitam aí os preceitos de Deus. Versículo 5. A lei de Deus ilumina todos. Está escrito assim: o mal não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Então Deus é a fonte de todo o saber e a origem de todo o bem. Nele encontraremos a verdade, a justiça e o entendimento. Fora dele, reina as trevas, a injustiça e a opressão. Os maus não entendem o que é justo. Amém?
Vamos agora para os versículos de número 6 ao 11. Qualidades. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiros a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre, que é inteligente, os conhece muito bem. Então aqui, esses provérbios apresentam uma lista de qualidades, que edifica aí a pessoa, o ser humano, independente das circunstâncias externas. Então, é assim que funciona o universo. Já o caminho das más escolhas conduzirá a perdas e danos. Versículo de número 12. A alegria de um povo. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Aqui fala que quando os perversos ascendem ao poder, o povo teme e foge. Então, ou seja, um governante íntegro, ele alegra o povo e é um instrumento de Deus. Um governante perverso é uma tempestade de maldição para o povo. Vamos para o versículo 13. Um pecado encoberto é um pecado conservado. Está escrito assim: quem tenta esconder os seus pecados nunca terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então aqui está claro que o pecado ele é maligno e conduz aí à destruição. Então o pecado escondido, gente, é pior do que o pecado revelado. Ele adoece a alma, ele trava a jornada e aí entristece o Espírito Santo. Então, quem confessa e abandona o pecado, tira um fardo das costas e encontra aí à sua frente somente misericórdia, mas não somente, eu quero dizer, a misericórdia, mas sim encontra a restauração. Vamos agora ao versículo 14. O temor que produz alegria. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Então está falando aqui, é muito claro, que a pessoa que tem temor do Senhor, que todos nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então feliz aquele que permanece no temor do Senhor, constante ali. Amém? Por quê? Porque o Senhor do temor o livrará de quedas desastrosas. O temor do Senhor nos leva à sua presença, nos leva à luz, nos ilumina. Já o endurecimento do coração nos afasta de Deus. Você que não aceita aí a palavra do Senhor, que rejeita a palavra do Senhor, você aí está procurando mais sofrimento, está endurecendo aí o seu coração. Amém? Vamos agora para o versículo 16. A tirania. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O tirano, aos olhos de Deus, é alguém subhumano, estúpido e de curta sobrevivência. Foi aí o versículo 15 e 16, falando da tirania. O versículo 17 vai falar aí o assassino. Está escrito assim: o assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Então aqui está falando que o assassino, ele é um indivíduo perturbado na rota da fuga.
ele tirou não somente a vida do seu semelhante, mas também a sua própria paz. Então, o assassinato é a quebra do 6º mandamento da lei de Deus. E também aí a usurpação de um direito inalienável de Deus. E está acabando aqui. Vamos agora para o versículo 18. Profundo contraste. Está escrito assim: quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Os que andam na verdade podem viver de cabeça erguida e mesmo quando acusado injustamente, gente, a pessoa pode dormir tranquilo. Por quê? Pois a sua consciência é limpa, é seu travesseiro, é o seu travesseiro mais macio quando você está com a consciência limpa. Já o perverso caminha por uma estrada sinuosa e cheia de armadilhas. Ele em breve cairá em alguma armadilha, amém? Vamos para o versículo 19, o bom administrador. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Então a boa administração da economia é contrastada aí com a tolice. Falamos aqui os provérbios agora 20 e 25. Vamos falar aqui, o tema é riquezas. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidades, mas quem tem pressa de enriquecer nunca fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Então aqui está falando, né? Aqui vem a explicação que quem tenta enriquecer depressa está sujeito aí a escolher o caminho dos ganhos desonestos. Já o fiel talvez não colha aí riquezas materiais, mas será ricamente abençoado. Então a confiança em Deus é a certeza que torna na vida do cristão tanto o mal quanto a avareza desnecessária. Então, a confiança em Deus é a certeza que torna na vida do cristão tanto o mal quanto a avareza desnecessária. Vamos agora para o versículo 26. O coração não é confiável. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Aqui está falando que o coração não é um bom mestre, ele é enganoso. Confiar no que diz o próprio coração é uma escolha tola. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, tomar decisões com base na palavra. A autoconfiança é insensatez e ela procede queda. Versículo 27 está chegando ao fim. A bênção da generosidade. Gente, quem é generoso só tem a ganhar. Eu pergunto a você, fecha a sua mão. Entra alguma coisa? Não, você está com a mão fechada. Agora abre sua mão. Eita, Senhor, derrama bênçãos para essa pessoa que abriu a mão, que vai ser generoso, Pai, com as pessoas necessitadas, principalmente. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. A generosidade é o caminho mais seguro para a prosperidade. Quer prosperar? Seja generoso. A alma generosa, ela prosperará. Quem dá ao pobre, gente, não passará necessidades. Então, dar ao pobre é entender que os bens que Deus nos dá não devem ser retidos com usura, mas distribuídos com generosidade.
Então, Deus te deu, é para você também dividir com seu irmão. Amém? Vamos agora finalizando aqui o nosso capítulo 28 do livro de Provérbios. O temor de um povo. Está escrito assim: quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Então aqui está falando de um governante. Um governante se torna um carrasco quando esmaga o povo com tributos abusivos, quando ignora aí, as minorias e se move aí conforme os seus próprios interesses. Governantes opressores só trazem alívio ao povo quando sai do poder. Glória a Deus. Boas reflexões, que Deus abençoe.